Olá, Jovem Lutz! Meu nome é Ronaldo Mendes. Aqui é o Jair. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Hoje, infelizmente, estamos tratando de um assunto delicado. Eu creio que muita gente já debateu sobre esse assunto, muita gente não é que ficou surpreso com o que pelo ocorrido, mas infelizmente estamos aqui para tratar sobre esse assunto. Hoje gostaríamos de tratar sobre a falência da Livraria Cultura. Se vocês quiserem saber um pouco mais da nossa opinião, depois da vinheta. E aí galera, como eu falei desde o início, antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Como falei aqui desde o início, hoje estamos aqui para tratar sobre a Livraria Cultura, que recentemente deu como falida, anunciou sua própria falência, porque era uma coisa que já não tinha mais saída nenhuma. Então foi anunciado, muita gente fez vídeos em algumas homenagens, discutiram sobre o assunto, questionaram em alguns pontos, mas infelizmente é uma verdade crua, né? É uma realidade muito forte, justamente essa questão de dívida. Para quem não sabe, quem ainda não entendeu como aconteceu, a própria Cultura estava com a pior, se eu não tinha, acho que estava pior do que o sistema de dívidas em relação da Saraiva, né? Que a Saraiva estava apresentando alguns problemas administrativos e a Cultura também estava nesse mesmo barco. E foi anunciado recentemente a falência dela e a dívida dela estava enorme. Estava praticamente chegando a 300 milhões de reais. Praticamente era 283 ou 285 milhões. E eu simplesmente ela não tinha como reagir. E muitas vezes a gente até se pergunta como é que isso ocorreu. Só uma parte que a gente sabe. Não, simplesmente ela vai esconder algumas coisas. Há pessoas que estavam acima desse projeto vão esconder algumas coisas, mas infelizmente a coisa foi certa. E aí, já o que é que tu achou dessa questão? No mínimo, eu fiquei surpreso pela notícia, porque, cara, eu me lembro quando a primeira vez que eu fui na Cultura foi num shopping que teve lá em Fortaleza, que é um bairro chamado Aldeota. Tinha um shopping que era, como era o nome do, não esqueci, que ficava mais ou menos nesse bairro. Aí a Cultura ia ficar na parte superior, minha que foi pela primeira vez lá, eu fui umas 2 vezes nessa Cultura. Aí eu comprei acho que o primeiro livro que eu comprei lá foi O Poderoso Chefão em capa dura, não me lembro ainda. E aí era um ambiente bonito, agradável, tinha 2 andares, tinha livros importados, todo tipo de livro, né? Literatura, didáticos, afins, quadrinhos que eram na parte de cima, quadrinhos de mangás, DVDs, CDs eram na parte de cima, eu me lembro bem. E aí, alguns anos depois surgiu a Cultura em outro shopping no Rio Mar Papicu, que depois infelizmente fechou. Inclusive, eu fiz alguns pedidos no próprio site e pude retirar de graça lá na Cultura. Você podia retirar de graça, só que com o passar do tempo eles encerraram isso. Você tinha que pagar o frete agora para receber em casa. Então, quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito surpreso, porque por mais que ela tivesse problemas em manter sua loja, principalmente depois que fechou a sua loja lá no do Rio Mar Papicu, eu acreditava que ela poderia se recuperar, ela poderia manter suas atividades em outros estados, porque eu acreditava que realmente ela tinha mais força em algumas regiões. Principalmente na região sudeste. Exatamente, né? Região sudeste, sul. E então, aí quando eu fiquei sabendo que ela abriu falência, eu fui pego de surpresa, né? Eu acredito que todos foram pegos de surpresa, principalmente quem visitar a Cultura, não só para, obviamente, quem compra quadrinhos, mas sim para quem compra livros, porque a Cultura não é apenas uma loja, você pode simplesmente chegar lá, ler, sabe? Sentar em uma poltrona, você pode ler algum livro, se sentir confortável, com certeza, muitas pessoas já passaram horas e horas lendo lá, se sentir confortável, e é realmente, dependendo de onde você vá, ela é realmente um ambiente confortável para você ler seu livro, ou quadrinho, seja o que for. Então, eu vi um vídeo, né, vou citar o vídeo aqui do HQ Exato, que eu vi recentemente, até passei para o Ronaldo. Se eu não me engano, eu acho que é a loja lá de São Paulo. Da Avenida
Avenida Paulista. Avenida Praticamente Paulista, era o né? maior ponto da Livraria Cultura Pronto. que tinha em São Paulo. Era enorme, lá onde ocorriam os maiores eventos de divulgação de livros, autógrafos. Então, tinha até uma escada, quem mesmo fala que eu não sabia que o pessoal tirava fotos. Então, era um ponto para você se reunir e tal. Obviamente, né, tirar... Sabe uma coisa mais engraçada que em relação à Livraria Cultura? Foi, eu estava até comentando com o Jai que eu tinha recebido presentes de uma grande amiga minha que mora em São Paulo. Ela tinha visitado a Cultura e simplesmente lá pegou alguns livros do Chaves. Uhum. A minha que roubava livros que eu tenho na minha coleção foi de lá que ela me presenteou. Os livros da Assassin's Creed. Uhum. Então, a minha primeira experiência que eu tive foi em 2014 com a Livraria Cultura e quando eu tinha visto pela primeira vez eu fiquei maravilhado, encantado com todo tipo de material que você poderia encontrar. Como já falou, tinha uma para livros, todo tipo de qualquer livro, de qualquer gênero. Até na época eu estava pensando em pegar o Inferno de Dante. Uhum. Aí não deu certo, peguei porque não estava trabalhando, o cara sem dinheiro, o cara fica só na bad. E eu tinha visto o andar de cima também, tinha HQs, meio que tinha até acho que era uma estátua de um personagem desse, não sei se era do Batman, não me lembro. Mas eu tinha visto, eu tinha ficado maravilhado. E, infelizmente, quando eu fui, era muito longe. Onde a gente está, para a única loja que tinha na Cultura antes de estar no Papicô, realmente era muito longe. Mas era uma sensação diferente. É praticamente a Cultura, na época em si, era praticamente mais um ponto de encontro. Que lá tinha. Exatamente. Acho que só faltava cafeteria. Aqui de Fortaleza, de São Paulo, acho que creio que tinha. Mas de São Paulo tinha, né? Que eles pensavam um pouco mais à frente, mas só faltava isso, mas era muito bacana de verdade. Eu desde então, que quando eu comecei a me apaixonar pelo consumismo de uma forma mais séria, já tinha o meu projeto em si, eu ficava maravilhado de verdade. E então eu acho que é muito mais plausível de tudo que está acontecendo, da galera, claro, lamentando pela situação, porque isso significa mais um local que incentivava a leitura fechando, fica mais escasso, a gente já está sofrendo em relação com as bancas, com algumas como shop que infelizmente não estão conseguindo, estão abrindo mão, estão tentando se reinventar, mas assim, a cultura tinha um nome, pessoal, tinha um nome como o próprio Jair falou. Tinha um respaldo muito grande, porque a maioria de escritores que conhecemos aqui do Brasil, estou falando de São Paulo, não aqui do Nordeste, mas pode ser que já tenha vindo aqui para cá, né, em relação a Fortaleza. Mas a maioria dos escritores do Brasil sempre se reuniu lá para divulgar livros, para dar uma sessão de autógrafo, e teve cantores internacionais, que eu me lembro que eu vi até no vídeo que tu passou para HQzaço, que tinha um guitarrista, um cantor de rock muito conhecido, teve lá para conhecer. Então assim, é chato. E acho que todas as homenagens que estão sendo postadas em relação à cultura é válida. Agora eu te pergunto, tu acha que a galera sentiu muito mais pelo que ocorreu com a Saraiva? Claro que ainda está em pé de alguma forma, mas ou em relação da cultura? Eu acho, pelo que eu vi assim, a Saraiva teve um respaldo também, mas acho que a cultura eu estou vendo uma mobilização muito maior, na minha opinião, entendeu? A Saraiva teve seu respaldo também, ainda tem, obviamente, eu já fui algumas vezes na Saraiva, mas a cultura, velho, assim, eu acredito que foi um baque muito maior para as pessoas, na minha opinião. E que a Saraiva liga o seu ponto de alerta, né? Porque... A Saraiva é assim, eu não sei como é que tá o andamento da empresa, pelo menos o site não tem mais nada, né? Então, se ela estiver nativa, eu tô surpreso ainda. Eu vi recentemente, posso estar enganado, mas acho que muito breve, eu vou até olhar, depois eu posso postar uma atualização sobre que a cultura está recorrendo sobre essa questão da falência, né? Então, não sei se isso é verídico ou não, se é apenas um rumor. Então, qualquer coisa eu posso fazer uma postagem aqui no próprio canal, né, na comunidade. O que é que pode ter acontecido? Uma administração pode estar devendo muitas empresas, como aconteceu na Saraiva também. Com a Saraiva, ela praticamente decretou falência porque não estava pagando as empresas, cara, sabe? Vendia, mas não estava pagando os royalties para as próprias empresas, né, que estavam fornecendo os produtos.
Então, assim, é complicado. Eu não sei se a própria questão da cultura talvez tenha sido também, além de ter um caos muito grande que aconteceu sobre a administração, então eu acredito realmente que foi tudo a parte de administração, né, de gerenciamento, né, para acontecer o que aconteceu justamente na falência, por mais que tenha dificuldades, principalmente nessa época na pandemia, né, ainda a gente, durante e ainda pós que ainda está ocorrendo as consequências justamente, muitas empresas estão fechando. Mais recente aí já é Americanas. Americanas eu fiquei surpreso, mas isso é um assunto para outro vídeo, então focando na cultura. A dívida é alta, é só Exato. 3,8 bilhões de reais, Pois só isso. Mas, né, não vou entrar nesse mérito agora, mas então, infelizmente está ocorrendo. Então, eu fiquei pensando, qual vai ser o próximo? A leitura, sim, a leitura ela chegou, mas até quando ela vai se manter, sabe, no mercado? Porque querendo ou não, as coisas estão aumentando. Então, assim, ela vai conseguir conseguir manter suas filiais em quase todos os estados que ela possui. É claro que eu gostaria muito que alguma empresa, talvez alguma empresa consiga comprar a cultura, talvez ela ressurja futuramente, né, ou continue, mas acho que provavelmente ela se ressurja, e futuramente outro nome, eu não sei, pode ser, ou então outra empresa, por exemplo, né, futuramente a leitura consiga comprar e aí ela monte alguma filial, não sei dizer, mas infelizmente é um lamento, cara. Infelizmente é mais uma perda de uma loja que poderia incentivar a leitura, né? Infelizmente já estava muito escasso aqui de leitores e com o fechamento dela, de uma outra livraria, vai complicar. Ah, mas temos a Amazon. Só que a Amazon, cara, é assim, é muito diferente você comprar um livro pela Amazon e você chega na própria livraria, você olhar o livro, você olhar, experimentar, você ter o contato com as pessoas, principalmente, entendeu? Uma sensação diferente. Exatamente. Então, assim, você levar uma criança para lá para ter o contato com o livro presencial, porque justamente nas livrarias ela tem um canto, espaço só para criança também. Então, assim, é um lugar que você se sente confortável. Né? Eu, pelo menos, me sentia muito confortável em visitar a livraria. Né? Com banca também, com bookshop e tal. Mas livraria é um outro, na minha opinião, é um outro ambiente que você se sente muito à vontade, você pode levar a sua família, né? Mesmo que você não passasse muito tempo lá, mas vocês podiam se divertir assim, entre aspas, né? Se entreter com alguns livros, né? Se interessar. Então, aqui e acolá aconteciam algumas promoções, mas era bacana, né? O intuito era justamente reunir as pessoas lá, conversar. Então, infelizmente, é mais um espaço que está indo embora, né? Eu espero que futuramente elas consigam se reerguer, mas é só aguardar. Só se for outro nome. Eu estava pensando aqui justamente o que deve ter acontecido durante a pandemia. Eu acho que as coisas começaram realmente a desandar, porque, como já falou, há 2 anos atrás, a própria cultura, você já fez uma mega promoção de algumas histórias HQs, mangás, que simplesmente no preço normal de mercado estariam 5, 6, 7, 8 vezes mais caro. Então, a partir daí, a gente acho que já poderiam ter apresentado alguma coisa de errado ali. Sim, exatamente. Porque assim, você pega a leitura, duvido que a leitura durante a pandemia pegar alguns itens e botasse 8 vezes mais barato do que o preço normal atual. Dificilmente. Então eu acho que para mim pode ter havido algumas mudanças. Eu acho que essas mudanças não deram certo, porque isso não é de agora que aconteceu. Eu acho que já faz alguns anos. Muita gente quebrou a cabeça. Pode, como falei, claro, sempre vamos colocar na questão administrativa, mas pode ter desvio de dinheiro, lavagem, muitos fatores. A gente não é que está afirmando, a gente só está tentando adivinhar o que realmente aconteceu. São apenas proposições, não, é apenas deduções. Deduções que a gente está falando aqui. Porque que pode ter acontecido, que infelizmente acontece em muitas empresas. Né? Porque nada acontece do dia para a noite. Nada acontece. Agora sim, justamente, só para finalizar meu ponto, a questão das promoções da cultura justamente com certeza tem influência da Amazon. Porque querendo ou não, você está competindo, você tem competição no mercado. Então, a cultura, eu me lembro que justamente das HQs que eu comprei para pegar em uma de suas filiais, ela custou um preço, como o Ronald falou, custou, no mínimo, custava 50%, até 90% de desconto
eu já vi HQs no próprio site delas. Eu ia pegar uma edição de Gaiman. Eu ia pegar uma edição de Gaiman porque era... Qualquer edição que você sair era 25 a 26 reais e ela a gente estava vendendo por 8 reais. E eu já peguei, tem algumas edições que eu tenho aqui comigo, que eu peguei por 10 reais, né? O preço normal custava 50, 60, eu peguei por 10 reais. Então, assim, é claro que se eu disser que eu não gostei, é claro que eu gostei, estaria mentindo. Mas você fica, cara, tá alguma coisa estranha aqui. Então, desde essa época, uns 2, 3 anos atrás, você já via eu já ficava com uma pulga atrás da orelha. Então, infelizmente, o que acontece? É só aguardar os próximos capítulos para justamente ver se ela vai conseguir se erguer com outro nome. Porque a gente tinha visto o vídeo da HQzaço, está muito bacana mesmo, de verdade. Eu recomendo mesmo aqui para vocês. E uma coisa que eu queria até saber, será que eles vão fazer leilão de muitos itens de livros? Vão vender muito barato. Não, para pagar dívidas. Com certeza a gente tem que vender, porque senão a gente tem que recuperar alguma coisa com eles, né? Então, eu queria saber para onde vai todo o material. Igual a Conde, até hoje eu quero achar um depósito que tem os mangás da Conde. Boa sorte. Muita gente, principalmente influenciadores, principalmente a galera que curte livrarias, fizeram muito vídeo relacionado sobre isso. Pode ser que muita gente tenha pegado de surpresa em relação a isso, mas alguns parece que já estavam cientes da real situação da cultura, mas muita gente triste, de verdade, muita gente lamentando mesmo. Mais que eu tenha visto pouquíssimas vezes, mas eu lamento porque a cultura tinha um nome muito grande. Tinha mais que a Saraiva. Não sei, acho que tinha. Se eu não tinha enganado, tinha muito mais do que a leitora. A galera hoje em dia está muito acostumada com a leitora, né? Que a leitora praticamente dominou nas livrarias aqui no Brasil. Mas, infelizmente, é uma perda muito grande. Então é isso, acho que a gente já poderia falar tudo que a gente poderia aqui descrever sobre a situação. Então eu quero saber qual a opinião de vocês, o que é que vocês acharam sobre esse fim da cultura, o quanto vocês lamentaram por isso, ou se vocês ainda concordam pela decisão, sentindo a questão jurídica de ter fechado. Então é isso, aí vamos seguir, vamos ver próximos capítulos, como já falou, a própria cultura está tentando fazer uma apelação para que realmente isso tenha uma reviravolta. Isso, se realmente for na apelação, vai demorar muito tempo, eles têm que se reinventar. Eu acho que o certo é começar do zero. Agora sim, tem uma coisa que me deixa um pouco preocupado, que muita gente não falou, ou então deixar de falar, ou falar a gente não perceber. Os trabalhadores, né? Os trabalhadores em si, que infelizmente, quando você declara falência, muitas vezes você não tem dinheiro para arcar com suas responsabilidades. Isso também me vem a galera que trabalhava lá. Justamente trabalhava horas e horas, porque para quem trabalha em shopping é uma situação muito chata. Você não tem folga praticamente. Então eu também lamento por eles, eu lamento pelas pessoas que trabalham lá, porque tem suas responsabilidades. E eu espero ao menos que quem estiver à frente da cultura tenha a decência de pagar os honorários dos servidores, porque querendo ou não, dos funcionários eles precisam também ter dinheiro para arcar com suas responsabilidades. Né? Espero que ao menos eles tiverem consciência, porque, como falei, quando declara falência, significa que eles não têm condições de arcar suas dívidas. Isso que aconteceu com a cultura. E o juiz simplesmente declarou: a única forma de você sair é a falência. Mas eu acho que ainda isso vai dar muito rolo, de verdade. Vai dar muito rolo. Eu creio que vai surgir processos em cima da cultura, como aconteceu na Saraiva. Vamos ver no que vai dar. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa para finalizar? Já falei tudo. Né? Curtam, comentam, compartilham. E aqueles que estão vendo a gente aqui, eu sei que a gente é feio mesmo, mas é a vida que segue. Não deixe de seguir nossas redes sociais, parcerias. A gente também tem 2 canais isolados, que é o Apenas o Colecionador e Só Mais Um, porque a gente pensou dessa forma, inteligência minha. Mas um dia vocês vão entender isso. Mas então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu!